Mourão fica localizado entre o rio Guadiana e a fronteira com Espanha e foi palco de conflitos fronteiriços, mudando constantemente de nacionalidade. No reinado de Dom Sancho II, no século XIII, o repovoamento desta zona fica entregue à Ordem dos Hospitalários, com a construção ou reconstrução da fortificação. No reinado de Dom Dinis, com a definição das fronteiras pelo Tratado de Alcanices, a vila recebe novo foral e o castelo é reformado e passa a ter 3 torres. No reinado de Dom Manuel I, o castelo é reformado novamente por Diogo e Francisco da Ruda, o que será basicamente a configuração da parte atual do castelo. O castelo é composto por uma muralha medieval que foi construída num curioso aparelho que combina pedras de xisto, mármore e granito, reforçada por 6 torres de planta quadrangular. Esta igreja que vemos é a Nossa Senhora das Candeias. Ela foi construída entre 1681 e 92 por determinação régia do então príncipe Dom Pedro, futuro Dom Pedro II de Portugal. Mas esta devoção deste povo é mais antiga e remonta a cerca de 1316, quando, segundo a lenda local, a Virgem teria aparecido entre moitas de tojo, perto do castelo. A primeira ermida medieval da Senhora das Candeias, que se localizava no arrabalde exterior das muralhas, ficou demolida em 1658, quando construíram os baluartes que circundam este castelo. A atual igreja foi levantada com pedras da muralha e dizem que nesta igreja, sob o altar-mor, estaria esse tojal. Ao lado da torre de homenagem fica a alcáçova, que tem elementos construtivos como escadas, vãos, chaminés, etc., mas que, por falta de informação no local, se torna difícil de interpretar. Do outro lado deste castelo vemos este edifício que apresenta ser do século XVII ou XVIII, mas que por falta de informação não se sabe a sua função. A construção do sistema de baluartes durante a Guerra da Restauração obrigou à demolição do antigo arrabalde medieval do lado nascente do castelo. A nova vila desenvolveu-se para nascente na parte mais plana e mais baixa da envolvente.
É de salientar o traçado de ruas diagonais neste centro de vila, que aparenta ser da mesma época que a construção dos baluartes, século XVII. É a utopia da cidade ideal, centrada numa grande praça para onde convergem todas as ruas. Só que neste caso essa praça não surgiu e ficou ocupada por um edifício, que é a Caixa Agrícola. Venham comigo, vamos conhecer a vila. Estamos numa das ruas mais compridas do centro da vila, que nos leva à Praça da República. Nesta zona central chama a atenção para as molduras dos vãos das casas mais abastadas, fabricadas em xisto, e que algumas delas têm gravadas datas que vão entre 1700 e 1750. A Misericórdia foi fundada em 1548, mas funcionou em edifícios entretanto destruídos pela Guerra da Restauração. Esta atual igreja foi construída entre 1719 e 1743. No século XX destruíram os seus contrafortes e isso provocou a derrocada da cobertura em 1965, quando construíram este arco botante entre a Misericórdia e a Igreja de São Francisco. Aqui vemos uma estação da Via Sacra Urbana, dos finais do século XVII. As molduras são em xisto. Existem 7 destas estações que são adornadas e se distribuem conforme o trajeto da procissão. Aqui estamos numa daquelas ruas diagonais que vimos em planta e ao fundo vemos o tal edifício que bloqueia a visão da outra rua que, tal como esta, atravessa uma secção retangular da vila, mas em diagonal. Pronto, e aqui vemos como as várias ruas diagonais vão dar no mesmo ponto central da vila. Outro ponto importante que achei é a quantidade de chaminés redondas que se vêem por toda a vila e principalmente a grande dimensão delas. É uma tradição que vem desde os tempos da ocupação islâmica. Parecem funcionar melhor com qualquer tipo de orientação do vento, sem o problema de refluxos de fumo. E chegamos de novo à Praça da República, onde podemos ver as molduras clássicas em pedra de xisto nas casas nobres deste antigo centro da vila. Bom, espero que tenham gostado deste passeio e de conhecer esta vila alentejana.
Já sabem, se gostarem, cliquem no like, faz toda a diferença para a manutenção futura deste canal.